Vamos seguir aqui o nosso vídeo estudando 1 Reis, capítulo 4. Você lembra como é esse vídeo? Você tá bem? Vamos estudar a Bíblia? Pega lá a sua Bíblia. Hoje eu não trouxe a minha aqui, porque eu gosto de ler a tradução NVI, que facilita pra gente. Mas eu vou ler aqui do celular. E você vai pegar a sua Bíblia aí, a tradução que você tiver, pra gente estudar junto. No final aqui a gente deixa 3 lições segundo a palavra de Deus, que nós precisamos para a nossa vida. Cada capítulo é uma lição, é aquilo que o Senhor tem falado conosco. Quando você estuda assim, você consegue lembrar mais coisas, como o primeiro capítulo a gente falou de Adonias, o segundo a gente falou dos conselhos de Davi para Salomão, o terceiro a gente falou, deixa eu ver se eu lembro... Aí ó, terceiro eu não consigo lembrar o que era. Mas o quarto, a gente vai falar, é Salomão pedindo sabedoria, não é? Para Deus. E agora a gente vai falar dos oficiais de Salomão. Vamos acompanhar? Pegou aí? Diz assim: assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel. E estes foram os seus principais oficiais: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote, Eli, Oref e Aías, filho de Cissa, escribas, Josafá, filho de Ailude, secretário do rei, Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, Zadok e Abiatar, sacerdotes, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais, Zabude, estamos falando em línguas aqui, né? Filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, Aísar, responsável pelo palácio, Adonirão, filho de Abidá, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha também 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Então, o ano tem 12 meses, são 12 governadores. Olha aqui como a mesa de Salomão era rica, porque cada um deles forneciam provisão durante cada mês para a mesa de Salomão. Era um reinado próspero, rico. Nós vamos ver aqui. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, o nome dos governadores. Ben-Ur, nos montes de Efraim, Ben-Dequer, em Macas, Salbim, Bet-Semes e Elon Bet-Hanã. Bet-Semede, em Arubote, Socó e em toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab e Nafote, Dor. Ele se casou com Tafate, filha de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Tanak e em Megido, em toda Bet-Sean, próxima de Zaretã, abaixo de Jezeel, desde Bet-Sean até Abel-Meloá, além dos limites de Aquimião. Eita, meu Deus! Ben-Geber, em Ramote-Gileade, os povos de Jair, filho de Manassés, em Gileade, pertenciam à sua jurisdição, como também a região de Argob, em Bassã, e as 70 grandes cidades muradas, cujas portas tinham trancas de bronze. Ainadab, filho de Idô, em Manaém. Aímaas, em Naphtali, ele era casado com Basemate, filha de Salomão. Banaá, filho de Usai, e em Aser. E em Alote, Josafá, filho de Parua, em Zacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. E Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus. E de Og, rei de Bassã. Ele era o único governador desse distrito. As provisões diárias de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Promessa de Deus, né? Eles comiam, bebiam e eram felizes.
Salomão governava todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e serviam a Salomão durante toda a sua vida. Aqui eu já vou falar a nossa primeira lição que as escrituras nos deixam aqui, é que Davi, ele conquistou um tempo de paz para Salomão. Davi lutou muitas guerras durante toda a sua vida. E para o seu filho, ele conquistou um tempo de paz. Nós, pais, nós podemos ali, as guerras que nós lutarmos, se você vencer, sabe, aquilo que está tentando te parar, muitas vezes o teu filho não vai ter que lutar essa mesma luta. Davi conquistou um tempo de paz para Salomão. Um tempo de prosperidade. Você vê que no reino dele o povo desfrutava. Aqui no verso 22. As provisões diárias de Salomão eram de 30 coros da melhor farinha e 70 coros de farinha comum. 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado de pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves gordas. Ele exercia domínio sobre todos os reis a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira. Prosperidade. Eles tiveram prosperidade nos tempos de Salomão, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 estábulos para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais, cada um no mês que lhe correspondia, forneciam provisão ao rei Salomão, e todos os que vinham participar da sua mesa cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar as suas cotas de cevada, de palha para os cavalos e para as parelhas de cavalos. A sabedoria de Salomão. Glória a Deus. Aqui no verso 29. Deus concedeu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Quanto a areia à beira-mar, desculpa. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Aqui é a segunda lição que a gente vai ver aí, que a sabedoria de Salomão era tão vasta, né? E o Egito, gente, é impressionante, porque você já ouviu falar o quanto o Egito era... Ele foi, assim, um pioneiro. Naquela época, o Egito era conhecido pelo seu conhecimento em matemática, medicina, o Egito, arquitetura e administração. Mesmo assim, a sabedoria que Deus deu a Salomão era superior, porque vinha do próprio Senhor. Então, a sabedoria de Salomão era superior à sabedoria do Egito, que é tão conhecido pela sua arquitetura. Até hoje, as pirâmides. E a sabedoria de Salomão, gente, ultrapassou tudo isso. Nunca houve um homem tão sábio. Olha o que Deus fez na vida de Salomão. E aqui no verso 31. Ele era mais sábio do que qualquer outra pessoa. Mais do que Etan, o Israelita. Mais sábio do que Emã, Cacol e Dardá, filhos de Maua. A sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005 cânticos. Meu Deus! Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os animais de rebanho, as aves, os animais rastejantes, os peixes. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviadas por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Glória a Deus. E aqui encerramos 1 Reis no capítulo 4. Você vê aí a vasta sabedoria de Salomão.
E a última lição que nós deixamos acerca de Salomão é a obediência a Deus. A obediência a Deus traz paz e prosperidade. A obediência ao Senhor traz paz e prosperidade. Porém, mais tarde, quando Salomão começou a desobedecer a Deus, o Senhor avisou ele através de sonho que não era para ele adorar mais aqueles ídolos, que suas mulheres enfeitiçaram ele, seduziram ele para que ele adorasse, e ele persistiu no erro. Aí o Senhor levantou inimigos contra Salomão. Olha só, em 1 Reis, no capítulo 11, a gente vai ver mais pra frente que o Senhor, como consequência, Deus levantou adversários contra ele. Como são 3 adversários que o Senhor vai levantar contra ele: Hadad, Rison e Jeroboão. Então, enquanto ele obedecia a Deus, o Senhor lhe concedia paz e prosperidade. Mas quando ele começou a insistir nos seus pecados, mesmo depois de ser corrigido por Deus, então o Senhor levanta adversários contra Salomão. Quem sabe para que o despertasse, quem sabe para que ele visse que quem tinha proporcionado tudo aquilo até ali não era do nada, não. Eram as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, porque você só tem o dia de hoje para ser vivido para a glória de Deus, em nome de Jesus.